O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 285. Esta janela de mensagem do sistema está vermelha. Ao contrário da janela de mensagem semitransparente usual do sistema, a cor de fundo desta mensagem que avisava diretamente Seong Ji-han era vermelha. Talvez porque seja uma mensagem relacionada à estatística, vermelho. Tempo restante 23 horas 58 minutos e 57 segundos. E o tempo restante estava passando até que ele chegou à sala de treinamento do vazio. Quando ele veio para o campo de treinamento, não diminuiu. As grandes constelações não podem detectar o interior deste lugar? Se for esse o caso, não é diferente de não ter limite de tempo. Claro, o final de maio está chegando. O cronograma está apertado, mas a sala de treinamento do Void, onde o tempo continua fluindo. Só que não pode ser detectado por aquele cronômetro. Como objetivo principal, ele tinha que absorver e ocultar a habilidade do Red até digerir o cronograma no final de maio. No entanto, se a absorção não funcionar, terei que perder cerca de um jogo da Liga Espacial. Se ele se esforçasse demais para comparecer a todos os jogos pelo bem da humanidade e se tornar o alvo das grandes constelações, isso arruinaria completamente as coisas. Mesmo que ele tivesse que desistir do cronograma de maio, por enquanto, obter e ocultar perfeitamente Red era a prioridade. Então, uau! Seong Ji-han acendeu Red como quando ele puxou Crimson Thunder ou Dragon Flame antes. Ao imaginar o Crimson Thunder, o poder do relâmpago foi priorizado. Ao imaginar Dragon Flame, o poder do fogo foi priorizado e o poder do vermelho aumentou. Esta autoridade abrangendo ambos os atributos parecia apenas uma versão aprimorada das habilidades anteriores por enquanto. Vamos lidar com isso a sério. Seong Ji-han, que começou a treinar Red assim na sala de treinamento do Void. Primeiro, com a sensação de extrair Crimson Thunder e Dragon Flame simultaneamente. As estatísticas já haviam sido integradas ao Red. Seong Ji-han julgou que a razão pela qual os poderes surgiram separadamente foi por causa da percepção que ele tinha antes. Especialmente Crimson Thunder, pois era um poder que ele operava há muito tempo. A noção fixa sobre o poder do raio estava profundamente enraizada em sua mente. Eu tenho que usar os dois. Extraia o poder do próprio vermelho, não do trovão carmesim ou da chama do dragão. Para mudar seu sistema de percepção dessa forma, Sang Ji-han manifestou o poder infinitamente. Começando fraco no início. Mais tarde, ele tentou integrar o máximo possível, prolongando-o com todas as suas forças. O poder do vermelho se esgotou. Uma mensagem dizendo que a energia do Red havia acabado apareceu na janela vermelha do sistema. Sang Ji-han olhou em volta. A sala de treinamento Void onde o plano de fundo pode ser alterado. O mapa de fundo da exuberante floresta que foi criado desta vez já havia sido devastado pela autoridade do vermelho, não deixando nenhuma árvore. Olhando para as chamas vermelhas subindo continuamente no chão carbonizado, Sang Ji-han pensou. Estatística vermelha 5. Somente em termos de poder de fogo, é pelo menos 250 Dragon Flame, ou até mais. A estatística vermelha que pode extrair mais energia quanto mais é usada, era realmente digna de ser chamada de estatística sem classificação. Além disso, absorvendo a luz solar para reabastecer o poder do vermelho. Talvez até o sol nascido no mapa de fundo do campo de treinamento contivesse energia. O atributo vermelho começou a reabastecer rapidamente a capacidade exausta, absorvendo o poder do sol. A primeira respiração que se tornou a oportunidade de adquirir a chama do dragão também derramou do sol. Existe realmente uma conexão entre a habilidade do vermelho e do sol? Tanto na produção de energia quanto no reabastecimento. A estatística vermelha que definitivamente avançou em comparação com as habilidades anteriores. Seong Ji-han reabasteceu repetidamente e usou seu poder dessa forma. No final, ele conseguiu extrair o poder até o limite do atributo vermelho. O poder das chamas e relâmpagos que se tornou 2 vezes mais forte que na era 200 anterior, embora o valor estatístico fosse de apenas 5. Mas a condição para absorvê-lo e ocultá-lo claramente não foi atendida. O cronômetro que indica o tempo restante ainda era exibido parado. Parecia que era necessário algo mais do que lidar livremente com a saída de energia. Seong Ji-han, que controlava o poder de Red há sabe-se lá quantos dias. Isso não vai funcionar. Decidi procurar outro caminho. Vamos repetir o último jogo. O código oculto da lança do julgamento que apareceu quando ele obteve o atributo vermelho. Seong Ji-han decidiu examiná-lo novamente. Quando a fumaça subiu da lança, o código apareceu. A condição-alvo foi parcialmente correspondida. Código de destruição manifestado. Depois que as letras desconhecidas apareceram. Execução de código de parada de destino em andamento. As letras vermelhas que estavam escondidas abaixo flutuavam. No entanto, ao contrário de quando viu da última vez, na frente das letras vermelhas. Um estranho símbolo parecido com o sol foi brevemente revelado e desapareceu, chamando a atenção de Sang Ji-han. Definitivamente não estava lá da última vez. Ficou visível porque posso lidar com o atributo vermelho agora? Seong Ji-han repetiu a cena o mais lentamente possível. Mais uma vez, a marca do sol apareceu e desapareceu.
E ao ver essa marca, Sang Jihan percebeu instintivamente seu significado. Essa é a chave para ocultar o código. Ele não sabia porque a marca solar era responsável pela ocultação. Ele simplesmente entendeu ao ver. Este também é o efeito da estatística vermelha? Pensando assim, Seong Ji-han revisitou uma partida passada onde foi atingido pela primeira vez pela lança do julgamento. Mesmo assim, a marca solar existia de forma idêntica, incluindo o código de parada-alvo. Só não era visível porque ele não tinha a estatística vermelha. A lança do julgamento está, em última análise, ligada à cruz de sangue de ferro. Cruz de sangue de ferro. Desenhar uma cruz e perfurar o centro com uma lança após absorver sangue e aço. Esta arte marcial, onde todos os seres vivos no centro são mortos instantaneamente, em última análise, carecia de praticidade. Então, mesmo Seong Ji-han raramente o utilizava hoje em dia, apenas usando o Crimson Thunder Cannon ou separando a Iron Blood Cross para usar como escudo cruzado. Desde que obtive a autoridade de Red, vamos analisar esta arte marcial novamente. Seong Ji-han cruzou sua espada e lança. Artes divinas fundamentais. Segredo de Deus da aniquilação, cruz de sangue. O golpe horizontal do ferro. E o golpe vertical de sangue. Embora a cruz de sangue de ferro estivesse gravada no chão assim, nenhum código apareceu. No entanto, puff. Quando Seong Ji-han levantou a bandeira da Fênix e atingiu o centro. A marca do sol que escondia as letras vermelhas há pouco foi revelada e desapareceu em um instante. Condição de pré-requisito concluída. Código de destruição manifestado. Letras vermelhas foram reveladas. Como esperado, também havia um código na cruz de sangue de ferro. O código que finalmente pode ser visto após obter a estatística Red. A condição prévia refere-se a este procedimento desnecessário de desenhar a cruz. Seong Ji-han remodelou a cruz de sangue de ferro de várias maneiras, mas não conseguiu implementar adequadamente o efeito de morte instantânea que ela possuía. Isso porque o núcleo do efeito da morte instantânea estava nesse código. No entanto, se eu puder inserir este código, não há necessidade de estar vinculado à estrutura da cruz. A entrada de código foi possível através do Martial Soul atualizado. É claro que, mesmo que as condições fossem atendidas, a entrada do código em si seria colocada em espera porque ele não sabia como usá-lo. 1. Olhando para as letras que estavam gravadas em vermelho e desapareceram junto com a marca do sol. Seong Ji-han sentiu o poder que obteve desta vez, a habilidade de Red, se contorcendo. Ao contrário do replay, talvez porque Seong Ji-han manifestou diretamente o código através da cruz de sangue de ferro. Quando o Martial Soul foi atualizado, ele disse que o código poderia ser inserido através disso. Mas o que realmente está se movendo é o vermelho. Uma pista sobre a entrada de código estava sendo lentamente compreendida. Bom. Seong Ji-han, que redefiniu o plano de fundo. Mais uma vez usou a cruz de sangue de ferro e exibiu as letras. Red se contorcendo a cada vez. Vou pular um jogo da Liga Espacial. Para capturar com segurança a pista que ele obteve desta vez. Seong Ji-han decidiu não se importar com o fluxo do tempo. Repetindo inúmeras vezes assim. Manipulando o vermelho e exibindo a cruz de sangue de ferro, Seong Ji-han. É isso. Depois de muito tempo, ele finalmente manifestou seu poder. A sala de treinamento Void com uma área plana como pano de fundo. Lá, Sang Ji-han ficou sozinho, estendendo o dedo indicador. Então. Xing. Chamas vermelhas subindo da ponta do dedo. Embora parecessem apenas chamas na superfície, dentro dela inúmeras habilidades estavam misturadas. A alma marcial de Sang Ji-han, o vermelho e até mesmo o vazio foram combinados, encapsulando todas as suas habilidades dentro das chamas. Enquanto ele movia o dedo. Xing. Letras foram gravadas no ar. Destruir. O código, destruir, da destruição que Seong Ji-han viu inúmeras vezes. Mesmo antes de completar aquela carta, as chamas perderam rapidamente o poder, mas funcionou. No final, a carta, destruir, foi concluída. Shaa. O ar onde a carta foi desenhada ficou preto. Transformou-se em um espaço completamente desconectado das planícies circundantes. Isso é. Sang Ji-han, que arregalou os olhos, olhou para ele. Ele mudou o cenário do campo de treinamento. Das planícies à floresta. Da floresta ao fundo do céu. Não importa para que cenário o mundo mudou, o ar que tinha o destruir desenhado e ficou preto manteve seu estado aniquilado. Este é o poder do código de destruição? Vendo isso, Sang Ji-han sentou-se no local com todas as suas forças esgotadas. Entrada de código. Ele escreveu apenas uma carta, mas todas as forças de seu corpo foram esgotadas. Não apenas Red, mas Void e Martial Soul. Todo o poder do corpo de Seong Ji-han estava completamente esgotado. Escrever o código exigiu muita força poderosa. Eu sei como usá-lo, mas gravá-lo é difícil. Mesmo que ele tenha se tornado um jogador que transcendeu a humanidade e até mesmo se tornou um candidato à constelação. Escrever o código exigiu força além disso. Eu preciso subir de nível mais. Seong Ji-han sentiu vontade de crescer enquanto estava sentado.
Se ele crescer mais e se tornar capaz de lidar livremente com esse código, não haverá nada a temer. Para fazer isso, ele teria que participar da partida de promoção. Devo voltar para a Terra agora. Em uma situação em que ele não conseguia nem perceber quantos dias se passaram para completar uma única carta. Seong Ji-han decidiu voltar agora. Ah, antes disso. Seong Ji-han olhou para seu peito. A mancha vermelha em forma de lua crescente. Foi um padrão que apareceu após a obtenção do atributo vermelho. Ele olhou fixamente para ele e recuperou as forças. Ufa! Quando a energia se reuniu novamente, ele acendeu as chamas em sua mão mais uma vez. As chamas capazes de inserir código, ele as aproximou da lua crescente gravada em seu peito. Eca! Uma dor intensa que dificultou a manutenção da consciência veio, mas ele cerrou os dentes e gravou um padrão no peito com as chamas. O que ele gravou foi a marca do sol que escondia as letras vermelhas. Quando foi desenhado no topo do ponto em forma de lua crescente, uma mensagem apareceu. Stat, vermelho, está oculto. Exceto o administrador, ninguém pode detectar o poder do vermelho. Ao inserir um código, a ocultação será temporariamente suspensa. O padrão de lua crescente desapareceu. A marca do sol também brilhou por um momento e desapareceu do peito de Sang Ji-han. O cronômetro também desapareceu. A mensagem de tempo restante que flutuava continuamente no ar. O tempo final foi 23 horas 58 minutos e 57 segundos. Eu só deveria usar o código de destruição em batalhas reais quando for decisivos. Neste momento, o tempo está parado assim. Mas se ele usar o código de destruição, a detecção das grandes constelações funcionará novamente. Seong Ji-han, que ocultou até mesmo a estatística Red assim, deixou o campo de treinamento com o coração leve. Este lugar é o Battle.net Center? O cenário que apareceu assim que ele saiu do campo de treinamento. Era um lugar familiar para Seong Ji-han, o Battle.net Center. Pensando bem, após o término da partida contra a Rússia, ele entrou no campo de treinamento sem nem voltar para casa com pressa. Por enquanto, tenho que ir para casa. Pensando nisso, Seong Ji-han deixou o Battle.net Center. O cronômetro que não aparece mesmo depois de chegar à Terra, confirmando que o atributo vermelho foi devidamente ocultado. É chato pegar o elevador. Seong Ji-han usou flashing steps ao extremo e chegou ao telhado da cobertura em um instante. Ranger. Empurrando levemente a janela, Sang Ji-han entrou na sala. Ah, nossa, você me surpreendeu. Quando você veio, tio? Agora mesmo. Yeon Seo, que saiu depois de lavar o cabelo, ficou surpreso ao ver Seong Ji-han assim e cumprimentou-o. Oh, você deveria ter vindo um pouco mais cedo. Muito ruim. A partida da Liga Espacial acabou? Sim, ontem. Talvez porque o desempenho do campo de treinamento melhorou. Ele pensou que já havia ficado por um bom tempo, mas não se passaram muitos dias além do esperado. Como foi? Seong Ji-han perguntou sobre o resultado do jogo. Nós perdemos. Você não estava lá, tio. Quem era o adversário? Não me diga que foram os elfos das árvores do mundo? Eu gostaria que fosse. Não, então teríamos sido executados, certo? Yeon Seo coçou a bochecha como se não tivesse rosto. O oponente eram os Ojins. O último lugar na liga? Sim. Sang Ji-han franziu a testa. Os Ojin. A raça que lhe causou problemas no mapa de colonização do planeta. Eles também foram a corrida pelo último lugar na Liga Espacial. Apesar de não ter participado, perder para o último colocado do campeonato foi constrangedor. Você quer assistir às notícias do jogo? Claro, vamos ver como a humanidade perdeu para o último colocado. O GH, mas foi uma disputa acirrada. Bip. Yeon Seo ligou a TV.